Prosseguindo no estudo de história de Israel, história da igreja, estamos no livro 3, vamos ao item 3 do nosso material didático. As cruzadas e os judeus na Europa. Estamos na lição 2, na página 27 do nosso livro. O comentário diz: em meio à ordem do Papa Urbano II para a luta por Jerusalém, surgiu na região da Renânia um boato que apontava os judeus como tendo matado um católico e lançado o corpo dele no poço da cidade para envenenar a água. O resultado foram 800 judeus mortos no evento que ficou conhecido como Massacre da Renânia. Muitos judeus aceitaram receber o batismo católico para sobreviver. O mesmo se repetiu em cidades como Worms, Speyer e Mainz. Bom, cidades da Alemanha e da França citadas aí, como havia uma ordem do Papa Urbano II para eles irem guerrear por Jerusalém, e tinha aquele pensamento que lá em Jerusalém eles iriam matar os judeus, fazer uma guerra contra os judeus. Naquele período, Jerusalém não era nem governada pelos judeus, era governada pelos muçulmanos. Mas os muçulmanos, segundo a história, eles permitiam que os judeus vivessem livremente em Jerusalém. Na verdade, os muçulmanos, eles, nesse período, eles não perseguiam os judeus, não havia uma luta entre judeus e muçulmanos por Jerusalém. Os judeus estavam totalmente dominados, eles não tinham um governo central, não tinham um exército, então eles tinham que acatar as ordens. E os muçulmanos, eles tinham uma certa simpatia pelos judeus. O próprio Maomé, segundo a história, ele se apresentou para os judeus como sendo um profeta dos judeus. Ele usou o Antigo Testamento judaico e ele tentava se equiparar, ou dizia que era uma continuação dos profetas, tipo Noé, Abraão, Moisés, e prosseguindo chegava, falava em Jesus também, e prosseguindo falava em Maomé. Mas os judeus não receberam ele como sendo um profeta, uma continuação dos profetas do Antigo Testamento. Apesar disso ter criado uma certa rivalidade, Maomé ter ficado chateado, mas os muçulmanos em geral, nós estamos tratando aqui agora, próximo do ano 1100, os muçulmanos eles eram tolerantes com os judeus e eles até chamavam os judeus de o povo do livro, ok? É uma referência ao fato dos judeus serem aqueles que receberam de Deus o Antigo Testamento. Como Maomé queria se apresentou, melhor dizendo, como um profeta que era uma continuação dos profetas do Antigo Testamento, ok? Então, eles tinham então uma simpatia pelos judeus. Eles só exigiam que os judeus eles pagassem um imposto especial para viver nos reinos muçulmanos. Mas os judeus não eram perseguidos. A briga entre muçulmanos e judeus vai começar no século XX, quando os judeus decidem retornar a Jerusalém em massa, ok? E principalmente quando começa principalmente o apoio da Inglaterra e dos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, por um Estado judeu. Aí vai começar a grande rivalidade entre eles. Mas nesse período, os judeus eram até tidos assim como um povo que deveria ser protegido. Outro ponto importante que, segundo a história, nesse período do domínio árabe sobre Jerusalém, os cristãos que não eram aceitos no reino católico, normalmente os anabatistas, eles eram também tolerados pelos muçulmanos. Eles não eram perseguidos. O que nós veremos a partir do momento em que os
católicos romanos acatam o chamado de Urbano II, o Papa Urbano II, que havia dito: Cristo está ordenando, temos que ir lá lutar contra os muçulmanos, temos que recuperar Jerusalém, então vai começar esse conflito, ok? Vai começar esse conflito e, infelizmente, os cristãos anabatistas que viviam em Jerusalém, eles serão mortos junto com os judeus e muçulmanos. A história que nós veremos a partir de agora é uma história que nós temos que prestar atenção, porque alguns cristãos reclamam quando eu, por exemplo, e outros historiadores cristãos criticam os católicos e dizem que nós não saímos dos católicos. A questão não é discriminar, a questão não é perseguir. A questão é que, se nós dissermos que nós saímos dos católicos, nós estamos dizendo que realmente os católicos representavam o cristianismo. E como que você vai explicar para a sociedade atual, fazer uma defesa do cristianismo, se você diz que esse Papa aqui realmente estava com a verdade e realmente deveria existir uma guerra por Jerusalém? Isso está errado, ok? Então, por questão doutrinária e histórica, nós temos que dizer que nós não saímos dos católicos, que os católicos não eram cristãos, ok? Como não são cristãos. Toda igreja que mantém o batismo de recém-nascido, esse é um dos pontos que separam as igrejas pagãs do cristianismo. Tanto católicos como protestantes, eles têm que abandonar aquele batismo porque é inválido aos olhos de Deus, tá ok? Bom, o que vai acontecer nesse período então? Os católicos da Europa, eles vão seguir uma lógica, eles vão dizer: olha, se o Papa está mandando nós fazermos guerra aos judeus lá em Jerusalém, por que nós não começamos pela Europa? Então, irmãos, serão milhares de católicos, alguns que realmente eram soldados preparados e armados, mas outro, a população, juntaram 300 pessoas e partiram em direção a Jerusalém, uma primeira cruzada, que é chamada Cruzada dos Pobres, ou Cruzada até dos Mendigos, porque eles vão passar fome naquela região até chegar em Jerusalém. Diz a história que eles vão comer até rato, tudo que eles encontrarem, porque eles não foram preparados, não eram soldados. Pensaram que era chegar lá, tinha meia dúzia de gato pingado de muçulmano, e não era. A primeira cruzada organizada pelo povão vai ser assim um massacre. Os muçulmanos vão pegar e matar eles fácil, ok? Mas, quando eles estão saindo da Europa, as cidades que eles passam, precisando de comida, eles vão principalmente atacando os judeus, ok? E essa cidade da Renânia ficou conhecido como o massacre da Renânia, porque eles vão pegar essa cidade e outras cidades onde eles encontrarem o judeu, eles vão saquear os bens. Diz a história também que muitos desses católicos estavam endividados com os judeus, porque os judeus emprestavam dinheiros a eles. Vocês sabem que os judeus, eles foram os criadores do sistema financeiro do mundo. Eu trabalhei no mercado financeiro como analista de sistema, e todos os bancos e corretoras de valores que eu trabalhei tinham judeus como donos ou como grandes investidores, ok? Então, esse massacre da Renânia aqui e dessas outras cidades, alguns historiadores falam de 8.000 judeus massacrados só nessas cidades. E também teve casos de padres que procuraram até proteger, que era contra essa violência, mas diz a história também que teve padres, a maioria eles apoiaram essa violência contra os judeus. Né? Por quê? Porque Agostinho de Hipona, São Jerônimo, todos eles haviam falado que os judeus deveriam ser perseguidos, ok? O que vai seguir Lutero e Calvino também, eles vão defender a perseguição dos judeus.
um período realmente horrível. Os judeus nesse período já eram perseguidos pelos católicos, ok? E a perseguição com essa história de uma guerra santa vai aumentar.